Bom, vamos começar a discutir agora um pouquinho sobre combinatória. Então, a gente, basicamente, combinatória, o que a gente vai ver vai ser tentar pegar algumas coisas, algumas quantidades de coisas que existem e que a gente consiga falar de uma maneira mais ou menos fácil quantas são. Do tipo, suponha que eu tenho ah, tantos conjuntos de tantos elementos, ou sei lá, tantos conjuntos de tantos elementos, todos eles distintos, ou com repetição, ou sem repetição, quantos jeitos dá para fazer uma fila, coisas assim. Do tipo, vamos estudar aí o que vai acontecer? A gente vai estudar alguns casos e falar, olha, esses casos aqui eu sei essas quantidades. Para quê? Porque daí na hora que você for tentar, num problema prático, você vai tentar fazer algo, estimar qual é a quantidade dessas coisas, você tem uma noção de como fazer isso e em geral o que acontece é que você vai conseguir ou fazer ele cair diretamente num desses particulares que a gente já fez, ou vai fazer assim do tipo, é só você pegar tantos daquela, dividir por aquilo, ou fazer tipo, você vai conseguir meio que montar com as coisas que a gente fez aqui as coisas novas, mais ou menos isso. E também vai apresentar algumas ideias de como tentar fazer esse tipo de coisa. Eu vou definir hoje, nesse vídeo, o que são as permutações. Eu uso o termo permutação de uma maneira bem abrangente. Por exemplo, na escola tem permutação e arranjo. Para mim vai ser a mesma coisa. Arranjo vai ser um caso particular de permutação. Tudo bem? Então só cuidado quando for olhar. Esses nomes eles variam um pouco. Eles não são 100% usados. Do tipo, tem umas pequenas variações, por exemplo, essa. E para introduzir esse conceito de hoje, eu vou usar a ideia de descrever palavras com alfabeto fixado, porque eu acho mais fácil de explicar o que eu estou querendo dizer. Então, e aqui também já acaba sendo um contexto concreto aqui de uma coisa que a gente estaria contando. Quer ver? Vamos fazer um exemplo que é bem mais fácil. Quer ver? Imagina que você fixa um alfabeto. Então vai ser um A, vai ser um alfabeto. Ele nada mais é que um conjunto de símbolos, em geral finito, que senão a gente não dá para contar nada aqui, tá bom? Então pode ser o alfabeto que vocês conhecem, pode ser só as vogais, podem ser coisas que não são letras, pode ser números, por exemplo, pode ser 1, 2, 3, 4. Então, aliás, esse aqui é um exemplo que a gente vai usar hoje. Vai. Vamos pôr aqui um exemplo de A, vai ser 1, 2, 3, 4. Isso aqui são as nossas letras possíveis, são essas. Né? Os elementos do alfabeto em geral são letras, mas não confundir que não precisam ser letras de verdade. Podia ser tipo um cachorro, um tigre, uma vaca e uma zebra. Tanto faz. Tá bom? O que vai ser uma palavra? Uma palavra é uma sequência de N símbolos do alfabeto, certo? Então, por exemplo, com esse alfabeto que a gente pegou, uma palavra possível é 1, 2, 3. Outra palavra possível é 1, 1. Outra palavra possível é 4, 3, 1. Outra palavra possível é, sei lá, 4, 4, 4. Outra palavra possível é só o 4. Todos aqui são palavras possíveis e todas elas são diferentes. Aqui já convém destacar uma coisa. Por exemplo, 1, 2, 3 é diferente de 3, 2, 1, certo? A ordem nas palavras muda, certo? Do tipo, igual a palavra usual que vocês estão acostumados. Então, a posição que os símbolos aparecem faz diferença e a gente pode ter palavras como essa e como essa que elas têm repetição de símbolos. Tudo bem? Não tem problema. Ok. Vamos supor que a gente quisesse contar quantas, já começando já a fazer algumas coisinhas, né? Quantas palavras possíveis de tamanho N, né? O N, isso aqui, então, por exemplo, essa aqui tem tamanho 3, essa aqui tem 3, essa tem 2, essa tem 1. Quantas palavras possíveis de tamanho N existem? Então a gente vai pegar o tamanho do A, vamos chamar de K. Então K é a quantidade de símbolos que tem no meu alfabeto A. A quantidade de palavras que tem usando K, a quantidade de palavras com N letras nesse alfabeto é quanto? Aqui você faz um desenhinho, né, do tipo, você vai fazer N letras, então você tem o primeiro espaço da primeira letra, a segunda letra, a terceira letra, 3 pontinhos, última letra, né? Então aqui você tem N espacinhos para você variar. A primeira tem K opções, certo? Eu posso pôr qualquer letra aqui que eu quiser. A segunda, para cada opção que aparece aqui, aparecem K opções de novo ali. Então é multiplicativo esse troço, certo? Cada opção que você tem aqui, você tem mais K opções aqui desse lado. De novo, mais K opções para cada A2 que você tem aqui, mais isso aqui. Então a gente conseguiu até fechar a primeira fórmula, K elevado a N. Obviamente você não vai decorar esse troço, porque é bem mais fácil de deduzir isso aqui, né? Se não, se você está tentando decorar, chances são de você, né, tipo, fazer n elevado a k, que é o contrário do que você quer, né? Então, a gente já viu quantas
palavras têm um alfabeto fixado. Repara que ele vai contar, por exemplo, se você pedir as de 3, ele vai contar desse tipo, desse tipo, desse tipo. Então pode repetir símbolo, pode não repetir símbolo. Do tipo, tanto faz. Tá bom? Mas às vezes é interessante a gente conseguir contar a quantidade de palavras que não repetem símbolos. Vamos fazer primeiro um exemplo aqui que é só para tentar motivar. Por que é legal descrever desse jeito, de descrever com palavras, esse tipo de coisa, e por que às vezes é legal você não deixar repetir. Vamos fazer um exemplo. Quer ver? Ó, imagina o seguinte: imagina que você tem 5 livros. Então são 5 livros, certo? E você tem 3 crianças. E eu quero fazer a quantidade, às vezes a gente usa isso aqui, é anglicismo, mas paciência, do tipo, descrever a quantidade de distribuições, um livro para cada criança. Beleza? Vai sobrar 2 livros, certo? Eu tenho 5 livros, 3 crianças, eu vou pegar 3 desses livros, dar um para cada criança e vou ver quantos jeitos dá para fazer essa distribuição. Aqui sempre o pessoal começa a falar assim, não, mas são 5 livros distintos? São 5 livros distintos. Está escrito 5 livros, e sempre a gente está pensando assim, são distintos. É melhor a gente deixar fazer o caso que pode ser igual, se precisar. Até porque, por exemplo, você olha lá embaixo, está escrito 3 crianças. Ninguém pergunta se são 3 crianças iguais. Tipo, são 3 crianças, tudo bem? São 5 livros diferentes, 3 crianças diferentes, tá bom? Eu quero ver como é que eu faço para fazer essa coisa. E para que não vai dar para a gente fazer aquela conta do jeito que a gente fez antes. Tem um jeito de fazer o desenhinho, do tipo de fazer a fórmula ali, do tipo que dá para deduzir. Eu até recomendo fazer desse jeito, mas a gente, quer dizer, vamos escrever, vai. Se você fosse tentar fazer o jeito, quer dizer, como que você pode tentar descrever esse problema antes de tentar fazer a conta, usando o negócio das palavras? Ó, se tem os 5 livros, a gente pode falar que cada livro é um símbolo do meu alfabeto. Então vai ser A, B, C, D. Eu sei que antes eu chamei meu alfabeto de A, mas vamos, sei lá. Tem aqui 5, tem 4, né? Então faltam 5. Pronto. Agora eu tenho A, B, C, D, E. Esse aqui é o primeiro livro, segundo livro, terceiro, quarto e quinto. Tá bom? Aí, o que, que acontece? Vocês concordam que eu posso combinar que as crianças têm a primeira criança, segunda criança, terceira criança. E eu vou dar um livro para cada uma. Eu posso colocá-las em fila, eu pego a primeira criança e ponho aqui, só boto elas em ordem alfabética, e aí eu faço uma distribuição possível. Por exemplo, A, B, C. C, D, A. Isso quer dizer que essa criança ganhou o livro A, essa criança ganhou o livro B, essa criança ganhou o livro C. Na outra distribuição, essa ganhou o C, essa ganhou o D e essa ganhou o A. Você não pode ter coisas do tipo A, B, porque daí você teve um livro que foi para 2 crianças, certo? Então esse não pode. E aí, então, basicamente, isso aqui eu estou querendo contar quantas são as maneiras de você distribuir, então, quantas são a quantidade de maneiras de distribuir livros para essas 3 crianças é a mesma coisa de falar quantas palavras podem ser formadas com 5 letras, palavras de comprimento 3. Certo? Percebe aqui que é a mesma coisa? Beleza. Só que a gente não quer repetição. Do tipo, palavras com letras distintas, certo? A gente está jogando fora essas coisas. Se você quiser, você pode tentar fazer a conta. Quer ver? Vou colocar aqui no canto para depois a gente ver que vai bater, certo? Como é que você faz isso? Você tem primeira criança, segunda criança, terceira criança. Primeira criança, quantas opções ela tem de letra? Ou primeira, se estiver pensando em palavra, quantas são palavras de comprimento 3? Quantos símbolos você pode pôr na primeira casinha? Na primeira casinha pode ser qualquer letra. Na segunda casinha, não pode ser a primeira letra. Então, depois que você pegou essa, sobraram 4 símbolos para você fazer alguma coisa, e aí, de repente, sobraram 3 símbolos para você fazer para a última. Então, 5 vezes 4, 20 vezes 3, 20 vezes 3, 60. Tem 60 maneiras de você fazer. Repara que você só tinha 5 livros, 3 crianças, já deu um monte de possibilidades. Vocês vão ver que um problema dessa parte aqui é que os números crescem muito rápido. Aqui são números muito pequenos e já deu um número razoavelmente grande. Razoavelmente grande em que sentido? Imagina se a gente tivesse pedido para listar todas as possíveis. Eram 60 possibilidades, certo? Isso aqui é bom a gente tentar fazer uma fórmula. Como é que se escreve esse tipo de coisa? Porque aqui a gente meio que deduziu
no caso particular. Eu acho que 90% das vezes você vai fazer o caso particular e vai resolver, igual esse jeito que eu fiz. Mas se você gosta de fórmula, vamos tentar ver a fórmula, porque às vezes também você consegue jogar isso aqui ah, numa coisa maior e já tem alguns cancelamentos, e aí isso pode ser bom para você, certo? Mas vamos lá, vamos tentar ver então se a gente consegue fazer qual que seria a fórmula aqui. Opa. Então vou querer guardar esse pedacinho aqui só para a gente poder usar depois, comparar, ver que deu certo, né? Então, qual que é a minha proposição? Aqui a gente vai usar primeiro um símbolo. O que, que vai ser o meu símbolo? O meu símbolo vai ser, se você tiver, ah, vai estar ao contrário do que estava denotado antes, tá? Mas assim, se eu tiver um alfabeto de N letras, eu vou pegar palavras de comprimento K sem repetição. Então isso aqui é alfabeto de N letras. Alfabeto de N letras. Palavras de comprimento K sem repetição. Ok? Isso aqui você lê permutação de NK a K. Esse é um jeito de ler esse troço aqui. Esse símbolo não é muito padrão, tem vários símbolos possíveis. Eu vou usar esse, mas você pode usar o que você quiser, desde que seja alguma coisa mais ou menos coerente, que você sempre usa a mesma coisa. E vamos ver como é que fica a proposição, como é que você mostra isso. A fórmula, que vai bater com essa aqui que a gente deixou no lado, é que se o K é menor ou igual que o N, a fórmula te dá N fatorial sobre N menos K fatorial. Tudo bem? Vamos mostrar isso aqui. Antes da gente sair fazendo conta, vamos ver só se bateu com isso aqui que a gente tinha feito. Aqui a gente tinha, ó, palavras de comprimento. O nosso alfabeto tinha 5, né? O nosso N era igual a 5. E o comprimento da palavra era 3. Então, se você fizer, isso aqui está te falando que em cima vai 5 fatorial, embaixo vai N menos K fatorial, então é 5 menos 3 vai dar 2 fatorial. Se você faz a conta, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Não escreve o resto aqui, embaixo fica 2 fatorial. Também que é 2 vezes 1, mas só para ficar mais fácil para lembrar depois, ó, corta aqui, 5 vezes 4, 3, é exatamente o que você estava aqui em cima. Deu 60. Então estou batendo a fórmula. Tudo bem? Então agora a gente não precisa mais disso, porque a gente já viu que deu certo. Pelo menos esse pedaço aqui está coerente com o que a gente estava fazendo depois. Vamos só mostrar isso aqui. Eu acho interessante mostrar esse negócio porque ele te dá uma ideia mais ou menos como é que você faz isso. Eu vou mostrar essa fórmula por indução. Aqui a gente tem duas variáveis para optar, então a gente vai mostrar por indução sobre K. Tá bom? Então, formalmente é assim. Você tem a afirmação que isso aqui vale para qualquer N, e eu vou mostrar ela por indução sobre K. Então, fixa um N, mostra por indução. Fixa o outro N, mostrarei por indução. Mas daí o N é genérico, então você fez para qualquer um. Então, vou mostrar com o K igual a 1. K igual a 0, em geral, você põe que esse negócio deveria ser uma palavra. Tudo bem? Se você quiser começar com K igual a 0, eu sei que algumas pessoas gostam de começar com K igual a 0. K igual a 0, você tem quantas palavras de comprimento 0 você tem? É o vazio, tem uma. E bate, né? Porque vai dar N fatorial sobre N fatorial. Tudo bem? Que é 1. Então até é bom você denotar assim. Mas vamos começar com K igual a 1, só para não ficar uma coisa tão estranha, tá bom? Se você começar com K igual a 1, se você não quiser fazer uma coisa tão esquisita, vai ser o quê? Quantidade de palavras que você. Isso aqui. Quantidade de palavras que você tem. Comprimento 1 é N, certo? Você pega uma letra, outra letra, outra letra, outra letra, você tem N, certo? Então a quantidade é N. Então a gente já sabe que isso aqui deveria ser N. Esse cara desse lado está falando o quê? Você vai pegar N fatorial, N menos 1 fatorial. Isso aqui dá, quando isso aqui você abre, né? Isso aqui é N vezes N menos 1 fatorial. Certo? Muito útil escrever desse jeito. N menos 1 fatorial, corta esses dois, deu N.
que era o que você queria. Então, o caso k igual a 1 já deu certo. Vamos fazer o caso, o passo, certo? Então, a gente vai supor, por hipótese de indução, que esse troço está valendo e mostrar para o caso k mais 1. Então, só para escrever aqui, o que a gente quer mostrar é esse aqui, né? Então, pnk mais 1, isso aqui é igual a n fatorial, isso é o que a gente quer mostrar, hein? N menos k, é menos k mais 1 no parênteses, né? Então já fica assim, tá bom? É isso que a gente quer mostrar. Beleza? Vamos fazer o seguinte, olha, como é que você forma uma palavra com k mais uma letras, sabendo que como você sabe formar as de k letras? Você pega assim, ó, aqui tem um palavrão grande que tem k letras. Tudo bem? Pensa que essa aqui são as suas primeiras k letras, tá bom? E aí você sobrou uma só opção para essa aqui. Então, para cada uma que você tinha aqui antes, você tem essas aqui que sobraram. Quantas sobraram aqui? Você tem N letras possíveis e você já usou K. Então, para essa aqui, sobrou certo. Ó, se só tivesse usado uma, seria N menos uma. Se tivesse usado duas, seria N menos duas. Como já usou K, aqui você tem N menos K possibilidades para pôr aqui. Tudo bem? Então, o que, que você tem? Quantidade de P n k mais 1 por essa conta é PNK, que é a quantidade de palavras que você consegue formar com K, vezes N menos K, que é a quantidade de letras que sobraram para você conseguir fazer essa aí no final. Certo? Agora vamos continuar isso aqui. Deixa eu só apagar esse troço aqui que está me atrapalhando. Bom, o que, que você tem? Pela hipótese de indução, esse troço aqui é n fatorial, n menos k fatorial. Esse cara aqui ficou n menos k, então agora a gente vai olhar. Se você abrir esse cara aqui de baixo, isso aqui fica. Deixa o n fatorial parado. E o n menos k, vou deixar ele meio para fora aqui. Aí aqui vai sobrar n menos k vezes, é o mesmo truque que a gente fez lá em cima, na parte que já apagou. N menos k menos 1 fatorial. Corto esse com esse, sobrou esse aqui com esse, que é exatamente esse que você queria. Então conseguimos mostrar. Certo? Então se você aplica essa fórmula para o caso anterior, a gente tem aquele resultado que a gente falou. E é isso aí. Vamos fazer uma última aplicação que ela é bem legal. Só com uma convenção, tá? Nos casos em que o k é maior que o n, convém, é só uma convenção, você falar que é zero isso aqui, tá? Aí não dá nenhuma palavra, mas que é razoável, certo? A quantidade de palavras que você tem sem repetição, com mais letra do que tem no alfabeto, é nenhuma, certo? É diferente da palavra vazia lá, ou qualquer coisa do tipo, é nenhuma opção que você tem, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo, quer ver? O exemplo que eu quero é o seguinte, imagina que você tem 50 pessoas, qual a chance de duas delas fazerem aniversário no mesmo dia? Não exatamente duas, mas pelo menos duas. Certo? Se tem 50 pessoas, quero saber qual é a chance de pelo menos duas delas fazerem aniversário no mesmo dia. Qual o problema desse aqui? O problema desse aqui é que se você ficar tentando não fazer conta e fazer só uma intuição, qual que é o argumento que o pessoal em geral dá? Olha, são 365 possibilidades de aniversário. Você está pegando só 50 lá dentro. Então, a chance de você pegar dois ali que deu igual é pequena. Do tipo, isso aqui não deveria ser tão alto assim. É o raciocínio certo, mas está errado. O resultado está errado, tá bom? É porque você faz muitos sorteios. São muitas possibilidades. Nas 50 pessoas, a quantidade dos que repetem é muito grande, é que a gente acaba não fazendo a conta. Então, o problema é que intuição para a probabilidade, não é, ou para esses números de combinação, de combinatória, eles não são muito bons. A gente não é muito calibrado naturalmente para fazer esse tipo de coisa. Tudo bem? Então, aqui às vezes compensa você fazer a conta enquanto você não ganha uma
uma intuição mais forte sobre esse assunto, que em geral nunca vem, tá bom? Vamos tentar fazer isso aqui, ó. Ah, e só mais outro comentário que o pessoal fala. Para você ter certeza absoluta que tem duas pessoas que fazem aniversário no mesmo dia, é o princípio da casa dos pombos que o pessoal fala, né? A gente vai discutir isso aí depois. Você precisaria ter o quê? Mais gente do que possibilidades, certo? Para ter certeza absoluta, você teria que ter mais pessoas do que possibilidades. Supondo que você tem 365 possibilidades, você precisava de 366 pessoas, porque daí garantiria que você tem duas que repetem, que é impossível não repetir. Mas você não precisa de tanto para você ter quase certeza. Aqui que a gente vai aparecer a coisa. Então a gente vai supor aqui, para falar qual é a chance, a gente vai ter que supor coisas de verdade aqui. Então vamos supor coisas que é qualquer. Só tem 365 possibilidades, né? Ou seja, não tem aniversário possível em ano bissexto, do tipo, e que em geral não é mesmo, as pessoas acabam sendo registradas num do outro dia, elas comemoram aniversário no outro dia. A gente vai fingir que a probabilidade de fazer aniversário num dia qualquer é a mesma do que qualquer outro dia, que também não é verdade, tá bom? Então vamos fazer esse tipo de suposições só para ter alguma coisa para fazer, tá bom? Então vamos lá. Se você tem 50 pessoas, quantas são as possibilidades de aniversário possíveis, assim, geral para essas pessoas, certo? Isso é aquela coisa que a gente discutiu antes. Isso aqui vai dar. Cada pessoa tem 365 chances de aniversário. Então você tem 365 elevado a 50. Não faça essa conta, isso aqui é muito grande, tá bom? Mas você tem isso, possibilidades de aniversários. Isso aqui, você pôs. Imagina que você fez assim: primeira casinha, primeira pessoa, segunda casinha, segunda pessoa, papapá, última pessoa. 50 vezes 365. Tá bom? O problema é que quando você faz essas possibilidades de aniversário, são todas as possibilidades de aniversário possíveis e eu estou contando as que repetem e as que não repetem. Datas de aniversário. O que a gente está interessado são exatamente as que repetem. Pensa que isso é uma palavra muito grande num alfabeto de 365 possibilidades. São palavras no alfabeto de 365 de comprimento 50. Tá bom? A gente quer saber a probabilidade. Então a gente quer tirar as que repetem. Repare que agora é simplesmente fazer o seguinte: se eu pegar, eu sei contar as que tem duas pessoas que fazem aniversário no mesmo dia. Se você for pensar, o que acontece? Eu vou pegar as que fazem aniversário no mesmo dia. Se você faz aniversário no mesmo dia, quer dizer que essa palavra que você fez tem dois símbolos que se repetiram. Eu não sei fazer ainda quais são os que quantidade de palavras que tem que dois símbolos se repetem, mas eu sei quantidade de palavras que nenhum símbolo se repete. Então, se a gente tirar essas, dá certo. Tudo bem? Então, qual que é a sua conta no final? Sua probabilidade aqui que você está interessado é fazer o quê? Vai ser um 1 menos aqui na frente, é o quê? A quantidade possível total que você tem, que é esse número que eu pus aí em cima, 365 sobre 50. E tirar, dentro dessas aqui, quais são as que você não está interessado, né? Do tipo, são as que não têm repetição. 365 pegando 50. Tudo bem? Se você fizer essa conta, esse negócio é aproximadamente 0,97. Tá bom? Então tem 97% de chance, mais ou menos, de você em 50 pessoas terem duas que fazem aniversário. Ou seja, já compensa bem você apostado. Tipo, em geral, quando você tem um número razoável de pessoas, para passar de 50, eu não lembro, é mais ou menos em torno de 20, assim já passa de 50%. Tá? E vai subindo muito rápido depois. Tá bom? Então, já com um número razoável de pessoas, você consegue quase ter certeza que vai ter duas que fazem aniversário no mesmo dia, né? Pelo menos duas. Tá bom? É isso então.